Olá, tudo bem? Aqui é o João Correia, do canal Histórias e Fatos. Estamos aqui para visitar mais um local muito interessante. A fazenda que eu visitei é a Fazenda São José do Buquira, fica na cidade de Monteiro Lobato e foi uma fazenda de propriedade do escritor Monteiro Lobato. Você sabia que Monteiro Lobato foi fazendeiro antes de se tornar um grande escritor? Esse será o nosso vídeo hoje. Fique aqui e vamos conhecer um pouquinho da Fazenda São José do Buquira, localizada na cidade de Monteiro Lobato, ou como é muito conhecido como o verdadeiro sítio do Pica-Pau Amarelo ou a Fazenda de Monteiro Lobato. Monteiro Lobato é um escritor muito conhecido no Brasil, principalmente as suas obras dedicadas ao público infantil, mas tem muitos aspectos do Monteiro Lobato que nos chamam a atenção. Antes dele se tornar um grande escritor, ele foi proprietário da Fazenda São José do Buquira. O Monteiro Lobato era neto do Visconde Tremembé. Uma coisa muito interessante que ele se formou em Direito e antes dele herdar a fazenda com a morte do seu avô, ele foi promotor público na cidade de Areias e publicou diversos livros. E é muito legal também que tem um livro dele muito famoso que é Cidades Mortas, que ele fala sobre as diversas cidades que ele passou. A Fazenda São José do Buquira tem a sua fundação no ano de 1870. Era uma fazenda de inverno, local de passeio do Visconde Tremembé. E para aqueles que gostam de curiosidades históricas, de diversos temas, eu deixo a indicação para vocês do programa UOL Leia Mais. Lá você vai conhecer diversas revistas de história que abordam diversos assuntos. O cadastro é gratuito, você pode utilizar por 7 dias. E vou deixar o link aqui. E vocês aproveitem e ajudem o canal. Mas vamos lá conhecer um pouquinho sobre esse Monteiro Lobato fazendeiro? Ao entrarmos na fazenda, no interior da casa-sede, nós percebemos que boa parte do mobiliário não é original do final do século XIX. Segundo a própria moradora, que faz uma visita guiada, vale muito a pena, pessoal, conhecer a fazenda. Inclusive, ela é aberta à visitação nos finais de semana e tem um almoço caseiro muito bom, vale muito a pena. E vou deixar aqui o endereço para vocês, caso vocês queiram visitar. A fazenda foi vendida ao fazendeiro Alfredo Leite no ano de 1917. Após a venda da fazenda, a fazenda começou a se dedicar à criação de gado leiteiro e à produção de queijos. E é muito importante também enfatizar que a fazenda continua com a mesma família até hoje. O caminho até a fazenda de Monteiro Lobato é da antiga estrada de Caçapava a Monteiro Lobato. É um passeio muito bacana, pessoal, vale muito a pena. A estrada é um pouco perigosa, com curvas sinuosas, mas vale muito a pena. É um passeio muito legal para quem quer passear, conhecer um local histórico e também se divertir com a família. A estrada ela é bem sinuosa, lembrando, vá devagar com o carro, tá bom? Eu vou deixar aqui para vocês umas imagens do caminho para vocês verem, mas vale muito a pena. E claro, pessoal, convido você a se inscrever no canal, indicar para os seus amigos esse vídeo, deixar sua curtida. E você que também gosta muito das lives, de outros vídeos que nós temos aqui no canal, convido você a se inscrever no meu canal Cortes do João Correia. Lá também tem vídeos curtos, interessantes e momentos importantes das lives que eu sempre faço por aqui.
Alguns estudiosos apontam que Monteiro Lobato nasceu na fazenda São José do Buquira, que era propriedade do Visconde Tremembé. Segundo apontamentos, a sua mãe ficou grávida e passou a gestação na fazenda. Pouco se sabe sobre as origens de quem era seu pai. Há muitas especulações, mas poucas provas sobre quem foi verdadeiramente o pai de Monteiro Lobato. Ele passou boa parte de sua infância na fazenda até ir estudar na capital, se formar. Principalmente ele atuou como advogado e depois promotor. No ano de 1911, ele herda a fazenda. Aí ele começa a se dedicar à sua atuação de fazendeiro. Ele tentou modernizar a fazenda, estimular a criação de animais, mas ele sofreu muito porque as terras estavam exauridas e sofria muito com as pragas, né, na cafeicultura, até que ele vendeu a fazenda no ano de 1917. Entrarmos na casa sede, pessoal, é muito interessante porque é uma viagem ao passado. Tem o guia, né, que é a própria proprietária da fazenda. Ela fala um pouquinho sobre a história da fazenda, sobre a ligação da fazenda com os moradores atuais, que é a família dela, sobre os destinos que a fazenda tomou, né, após a venda da fazenda por Monteiro Lobato à família, ao que se dedicou a fazenda, principalmente a questão da produção de leite, de queijos. Então é muito bacana a visita e também com a guia, né? Ela vai falar um pouquinho sobre a história da fazenda. Boa parte do mobiliário é de pós 1930, ainda os proprietários moram na fazenda, eles abrem a fazenda à visita nos finais de semana e feriados. No decorrer da visita, ela vai explicando quais eram os quartos que eram de Monteiro Lobato e seus filhos, sala de jantar, sala de estar. Então, você observa que é uma casa típica do final do século XIX. A fazenda, a sede da fazenda é tombada pelo patrimônio histórico nacional, né? Então é um bem tombado e ainda sobrevive e está de pé ali, registrando esse período áureo do café no Vale do Paraíba paulista.
No interior da casa-sede há diversos compartimentos, os quartos, a sala, cozinha, e é muito bacana mesmo você visitar a fazenda. E também tem uma biblioteca, que acredita-se que ainda existem alguns volumes da extensa biblioteca que o Visconde de Tremembé possuía. A Fazenda São José do Boquira serviu de cenário e inspiração para as primeiras obras de Monteiro Lobato, entre elas Urupê, Cidade Morte, Negrinha, entre outras diversas obras que ele escreveu. Ele se inspirou no cotidiano da fazenda. Isso ele aborda muito nos seus livros. Então a fazenda tem um significado histórico muito grande. Muitos se confundem sobre o que era o verdadeiro sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, os historiadores e estudiosos apontam que o verdadeiro sítio do Pica-Pau Amarelo, a inspiração de Monteiro Lobato para suas obras, é a Fazenda São José do Boquira. Hoje visitamos a Fazenda São José do Boquira, o verdadeiro sítio do Pica-Pau Amarelo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você conhece fazendas, locais históricos de importância para a sua cidade ou o local que você mora, deixe seu comentário aqui, fala o que você achou desse vídeo. Se você achou interessante, deixo para você aqui umas imagens aéreas da fazenda. Um abraço, pessoal, até mais!